Matemática e Física para Programação de Jogos. Esta é a sexta parte da sequência de vídeos sobre vetores e modelarei a movimentação de um objeto no plano através de expressões matemáticas vetoriais. Vou começar relembrando algumas coisas dos vídeos anteriores. O vídeo 3 mostrou para a gente uma modelagem de uma movimentação utilizando expressões matemáticas escalares, ou seja, apenas expressões que envolviam números simples. Aí na parte 4 estudamos o que seria a soma de dois vetores e na parte 5 estudamos o que seria a multiplicação de um número escalar por um vetor. Agora iremos integrar tudo o que a gente estudou anteriormente num único modelo para fazer essa movimentação. Então eu preciso fazer algumas observações acerca do programa que foi construído e do equacionamento do vídeo 3 antes da gente começar tudo. Então na linha 53 e 54 é onde realmente acontece a movimentação. Então a gente vê o lado direito da igualdade e o lado esquerdo da igualdade. Então eu tenho que em C0 eu irei armazenar o que existia em C0 adicionado de uma quantidade dt vezes uma velocidade em x. Então essa equação aqui, na verdade, essa expressão matemática, ela representa a movimentação na horizontal, enquanto a expressão abaixo representa a movimentação na vertical. Voltando para o papel, como lá eu tinha C0, poderia ter C1, C2, ou seja, vários objetos na tela, aqui me interessa só o movimento de um único objeto, então eu vou descrever posições através de uma variável r, velocidade através de v e dt mais ou menos tempo. Então eu tenho uma legenda aqui e eu preciso saber o que cada símbolo significa. Então em Rx eu teria o que é a minha posição no meu eixo x. Em Vx eu teria a velocidade horizontal desse meu objeto e dt, como eu já falei, é quase um tempo. A mesma coisa eu posso dizer para vertical, ou seja, para o deslocamento que acontece, para a movimentação que acontece ali na vertical do meu plano, ou em relação ao eixo y. Então, beleza. Olha só, a primeira coisa que eu preciso observar é que isso daqui não é uma equação. Por quê? Uma equação, ela envolve uma igualdade. Então, vamos supor que Rx tivesse 10 e aqui teria que Rx ser igual a 10, afinal é o mesmo símbolo. Então, aqui só me restaria o valor 0. E não é bem isso que eu quero dizer ali. Então, uma maneira de corrigir isso seria pensar como uma interação, né? Então, ou seja, eu vou evoluindo, então eu teria um instante i mais 1 após um instante i, e aí eu poderia colocar o valor 10, 1 e 2, então aqui eu tenho 2, 10 mais 2, então eu teria 12 que vai ser armazenado ali, né? Na verdade que vai ser igual ao valor de r no instante i, Rx no instante i mais 1. Então, beleza. Isso daí seria bem legal para modelar um método iterativo. Mas, por enquanto, eu vou pensar em mudar esse operador, então eu vou adicionar aqui dois pontos igual e esse vai ser o meu operador de atribuição. Então, eu mudei o sentido do que significa a interpretação dessas expressões matemáticas e eu não vou usar mais o termo equação, porque não é uma equação neste caso. Então agora, com essa observação, eu posso avançar para a construção do meu modelo. Então eu tenho o meu modelo de movimentação vetorial, eu tenho as definições do vídeo 4 e vídeo 5, e eu tenho o meu modelo escalar. Então eu vou partir para a construção do meu modelo vetorial. Beleza. Eu tenho aqui uma equação 1, que ela está relacionada ao eixo x, ou horizontal, dessa minha movimentação, e aí eu tenho uma equação 2, que ela está relacionada ao eixo y, ou seja, a vertical da minha movimentação. Bom, quando eu introduzi o conceito de vetores, eu não falei que uma das coordenadas tem dependência com a outra, não deixei nada disso, nenhuma dessas promessas, né? Ou seja, eu posso simplesmente falar que a primeira coordenada vai ser relacionada à minha primeira expressão e a segunda coordenada relacionada à segunda expressão. Então aqui ele receberia Rx dt de Vx Ry mais dt de Vy. Reparem, né? Se eu olhar a primeira componente,
está igualzinho à primeira expressão e a segunda componente igualzinha à segunda expressão, e elas estão separadas ali, elas estão codificadas dentro de um vetor. Beleza, agora eu preciso fazer uma observação acerca da definição, de como eu posso interpretar essa definição. Isso daqui, sim, é uma igualdade. E aí eu posso olhar ela tanto nesse sentido quanto neste sentido. O que eu quero dizer com isso? Se eu falo que A é igual a B, eu também posso falar que B é igual a A. Ou seja, repare, neste pedaço aqui que eu acabei de grifar, eu tenho que a primeira componente é uma soma de componentes. E se eu olhar aqui que está grifado em laranja, aqui eu tenho dois vetores, componente a componente, e uma soma do lado de fora. Então é dessa maneira, olhando assim, tipo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, que eu vou manipular essas equações para chegar num resultado que só tenha vetor. Então aqui agora sim eu posso dizer que é uma equação, utilizando a minha definição de soma, eu posso observar, eu vou separar eles aqui com cores, né? Então eu tenho o azul claro, aí eu tenho o laranja. Então tudo que está em azul claro, conforme a definição ali da soma me permite, eu vou escrever como um vetor, repara, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu primeiro vetor Rx e Ry. Aí depois eu venho e escrevo a operação que eu estou fazendo e agora eu vou pegar aqui em laranja o meu outro vetor dt vx, dt vy. Certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou continuar observando que aqui existe o mesmo valor, que eu estou circulando em vermelho, e eu sei que o dt ele é o mesmo número que aparece aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou visualizar a multiplicação por escalar e ver que ela me permite tirar aquele número do meu vetor. Então eu vou agora reescrever essa expressão como sendo Rx, Ry. Agora eu vou conseguir mais, e aí eu vou ter o meu dt aqui, dt, e o meu vetor vx, vy. Beleza. Então agora, com essa equação, né, aqui sim eu tenho um conjunto de duas equações, né, porque eu tenho dois símbolos iguais. Eu vou partir para a definição aqui, definição não, para a escrita, que eu tenho que Rx, Ry, ele vai receber o que eu tinha em Rx, Ry, mais dt vx, vy. Ou seja, eu peguei só o último termo aqui da igualdade, né? Só que eu acabei de sublinhar aqui. Fechou. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar minha notação de vetor. R vetor recebe o meu R vetor mais o meu dt, o meu V vetor. Pronto, tem uma expressão vetorial. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso mostrar para vocês o que está acontecendo aqui neste dt, então eu vou fazer um protótipo no GeoGebra, só que o GeoGebra não vai me permitir fazer essa equação. Então, o que eu tenho que fazer para o GeoGebra aceitar? Eu vou fazer assim, que existe um vetor R0, e aí eu tenho mais uma quantidade dt vezes um vetor v, e aí ele vai aceitar, e isso vai ser igual a um vetor r. Então no GeoGebra eu já tenho de novo algo parecido com o que é uma equação, então eu preciso fazer uma certa adaptação, tanto que eu vou fazer uma observação aqui. GeoGebra. Beleza, feita essa observação, eu venho aqui e vou criar o meu primeiro ponto, que é o meu ponto R0. R_0 é igual ao ponto definido por R0x, vírgula, R_ colchetes, chaves 0y. Repare bem que aqui eu tive que utilizar chaves porque eu tenho dois símbolos no meu subscrito. Já apareceu o ponto ali na tela, então essa fórmula ali, essa expressão matemática ali estava correta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um vetor,
Então eu vou fazer o meu vetor R0 e vou usar letra minúscula para simbolizar ele. Ele vai ser um vetor que ele sai de O e ele vai até o meu ponto. Ele sai de O e ele vai até o meu ponto R underline 0. Repare que ele já adicionou o vetor, então eu vou confirmar pressionando Enter. Beleza, agora o que eu preciso para aquela expressão? Eu preciso do meu vetor V. Então eu venho aqui, vou criar um ponto V, que ele vai ser descrito pelas coordenadas V underline X e V underline Y, que são os valores que estão ali no meu slider. Repare que o ponto foi adicionado aqui e vou confirmar. Aí já na sequência criarei um vetor V, que é um vetor que vai da origem até o meu ponto V. Repare que ele adicionou na tela. Ótimo. Posso mexer nesses pontos? Sim. Então vou mexer aqui no Vx, repare. Beleza. Tá. Agora que eu tenho o meu vetor R0, o meu V, e eu tenho o meu dt aqui, repare que ele é um escalar. O valor dele está aqui em cima, como aqui em cima. Eu posso criar o meu vetor R, que é R igual a R underline 0 mais dt vezes o vetor V. Controle deslizante para R, o que tem de errado aqui é que R0, na hora de definir, eu fiz sem o subscrito. Pronto, agora está certo. Só que eu vou corrigir o subscrito aqui em R0, então vou selecionar esse vetor e vou usar subscrito para não me confundir mais. O meu vetor V está lá longe. É o vetor V que está lá longe, vamos ver. É o meu vetor R que está lá longe. Beleza. Trouxe ele mais para próximo. Tá. Uma coisa acerca dessa movimentação, eu vou criar um ponto que ele vai estar no final de R, né? Para que eu consiga adicionar um objeto ou fazer um rastro ali. Então R vai ser igual a coordenada x do meu vetor R e a coordenada y do meu vetor R. Beleza? Vou trazer o meu dt de volta. Repare que agora eu tenho um ponto aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou exibir rastro e aí eu consigo movimentar ele e ver, ó, é uma linha que eu estou descrevendo. Eu vou trocar aqui. Repare que a minha velocidade ela é puramente horizontal, vou criar uma velocidade que tenha uma componente horizontal e vertical. Vou limpar aqui a tela e vou fazer a movimentação. Então repare que agora eu consigo movimentar ao mesmo tempo na vertical e na horizontal, saindo de R0. Repare. Vou começar aqui em 0. Então, quando eu estou em dt igual a 0, ou seja, nesse pseudo tempo igual a 0, o meu R ele está coincidindo com o ponto R0. E assim que eu avanço, ele promove um deslocamento do meu ponto na tela. Tá. Por que é necessário explicar isso? Porque o dt, na verdade, vai ser a quantidade de movimento que eu quero entre um quadro e outro do jogo. Ele, de certa maneira, está associado ao tempo, mas ele também está associado ao tanto que eu tenho de deslocamento dentro de um frame naqueles FPS que eu defini no meu jogo. Beleza? Então eu vou fazer mais umas observações acerca de vetores, que é bem importante, e isso confunde bastante nas aulas, né? Então, primeiro, eu vou voltar com que o meu V seja puramente, a minha velocidade seja puramente horizontal. Beleza? E vou fazer o deslocamento do meu ponto, ou seja, dá para observar aí que eu tenho uma linha desenhada, né? Deixa eu puxar para cá, que aí eu consigo ver, ó. Dá para ver que todos os pontos eles são distribuídos ao longo de uma linha. Então, fechou. Eu vou adicionar um objeto para ficar bem parecido com o que seria um jogo, então eu vou adicionar um círculo com centro em R e um raio 1. Beleza? Então eu teria uma bolinha se movimentando na tela. Então, imagine que eu escolha que o meu dt seja igual a meio.
por meio. O que significa esse dt igual a meio? O que aconteceu lá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um segmento que ele vai de R0 até R e eu vou exibir o quanto aconteceu de movimento. Então ele se moveu 1,55. Tá, então, peraí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar que o meu V é igual a 3. Então significa que ele se moveu 1,5 unidades. Ou seja, esse dt ele vai determinar o quanto em pixel ou o quanto em metros, se eu estiver fazendo uma simulação, aconteceu entre um passo do meu jogo e o passo seguinte. Então espero que isso esteja claro. Bom, outro ponto que precisa ficar claro é o seguinte, a direção desse movimento. Então eu vou limpar essa tela e vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um vetor V, linha, que ele é igualzinho a V, mas o ponto inicial dele está em R e o ponto final dele vai estar aonde? O ponto final dele vai ser o seguinte, vai ser um V', um ponto V', que ele é igual a... Então vou usar parênteses para criar um ponto ao x do meu R, mais eu posso usar o Vx, que afinal é ele quem determina o tamanho do meu vetor V. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o y do meu... Opa, não é do meu R, é do meu V, né? Estou falando de velocidade, vou usar o meu y do meu V mais o meu Vy. Repare que eu tenho um ponto ali, vamos ver se é onde eu queria, e aqui é o ponto, eu quero que ele saia de R, então aqui sim é R e aqui sim é R também. Beleza. Agora eu vou criar o meu vetor V'. O meu vetor V', ele é igual ao vetor que ele sai do R e vai até o V'. Repare o seguinte, o meu V' e o meu V eles são iguais aqui, eles só estão em pontos diferentes. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Eu posso desenhar um vetor em qualquer lugar do meu plano, mas eu também posso considerar que ele sai da origem. Isso daí vai ser... O que determina isso? O ponto inicial do meu vetor, né? Então, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mover o meu... Vou colocar o meu dt igual a 0 e vou mover o meu v, ou seja, repare, por mais que eu esteja fazendo um movimento ali em torno da origem, eu estou determinando a direção com que vai acontecer o deslocamento desse objeto. Então eu vou colocar ele nesta direção e eu vou avançar o tempo. Repare que a linha que esse objeto irá descrever, eu vou até ligar aqui o rastro, ele já está habilitado o rastro, ela está na direção de V'. Repare. Beleza. Então, com essas considerações em mãos, né, a gente pode partir para a implementação, porque em alguns vídeos futuros eu vou querer debugar o que está acontecendo com o meu jogo e eu vou querer ver no centro do meu objeto uma setinha para me indicar a posição que ele deveria ir para ver se é a posição que ele de fato está indo, porque se alguma coisa, se ele estiver divergindo do que eu desejava que ele fizesse, porque ele está fazendo, é porque eu tenho que fazer uma correção no meu código. Então, feita essa observação, eu já entendi certinho o uso de vetores e tal, entendi a modelagem, eu vou partir para o código. Então, aqui o código, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair deste código e vou copiar o código da parte 3 e vou dar um nome de movimentação vetorial.py para ele. Então, também vou copiar o vetores parte 5, porque ele tem a classe de vetor 2, ou seja, já está modelado o movimento por... Está modelada a multiplicação por um escalar por um vetor, a soma de vetores, em vez de eu codificar de novo, vou reaproveitar isso.
Então vamos lá, vim movimentação vetorial. Beleza, então primeira coisa que eu vou fazer, aqui eu estava descrevendo por escalares, não farei mais isso. Eu vou fazer C0, R é igual a um vetor 2, que ele sai de 100 em 100. Vai fazer praticamente a mesma coisa, mas tudo utilizando expressões vetoriais. Então beleza, posso acabar com essas duas linhas. C0R agora é 50. Esse é um problema, porque o R agora é de posição, mas esse cara é raio. Então eu vou mudar aqui para raio e vou aproveitar que eu já estou aqui e já mudo onde estava dependendo de raio antes que me dê algum problema. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o V, né? C0, V de velocidade, vai ser um vetor 2 também, que vai de 100 até 100. E aí... Opa, de 100 até 100 não, vai ficar muita velocidade, né? Vai de 0, vai de 1 e vai ter 0, ou seja, é uma velocidade puramente horizontal. Eu tenho o meu dt aqui, vai continuar bonitinho. E aqui eu tenho a alteração das velocidades, ou seja, então agora eu vou ter CV, que é o C0, né? O círculo 0, velocidade, componente 2. Por que a componente 2? A componente 2 que está modelando o meu deslocamento na vertical e eu estou falando de setas up e down, né? Ou seja, setas cima e baixo. Então eu vou ter que fazer o mesmo aqui para esta linha. Para cá eu vou fazer V1, porque é quem modela a movimentação na horizontal. Então aparentemente está tudo ok. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui e não tenho mais C0x, mas eu tenho C0R na componente V1 e C0R na componente V2. Vamos ver se não teve nenhum problema, tentar executar. Opa, existe um erro na linha 39. Linha 39, eu consumi o if aqui de algum jeito, agora escrevi. Movimentação, existe um erro, vetor 2 não está definido. Tudo isso porque eu deveria ter feito a importação, então from vetor 2 import vetor 2 maiúsculo, ou seja, a partir do módulo vetor 2 eu importo a classe vetor 2. Tentar executar, e existe agora um erro na equação. Opa, eu só não fiz o principal, né? Eu só não mudei a movimentação, então agora eu vou fazer o seguinte, aplicar a equação que está descrita aqui. Então o R agora é C0R, C0R recebe C0R mais dt C0V. Então eu venho aqui, C0R, ele recebe C0R mais dt vezes C0V. Vamos tentar executar novamente. Opa, está funcionando. Ou seja, agora eu tenho a mesma funcionalidade que eu tinha antes descrita por um vetor. E aí você deve estar pensando, tá, mas o que eu ganho com isso? Bom, faremos alguns outros vídeos e vocês vão ver, tipo, eu posso calcular projeções, posso fazer um monte de outras operações e também tem algumas bibliotecas de jogos que elas vão trabalhar com o conceito de vetor. Então é interessante você aprender o vetor aqui no braço, tá aprendendo a matemática e a física aqui, fazendo um programinha tipo do zero, para depois poder usar uma outra biblioteca para programação de jogos. Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo.